Feito. Muito bem, então. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Quero registrar aqui o meu enorme agradecimento a todos os alunos que estão prestigiando esse nosso projeto, encampado inicialmente pelo professor Bruno. Era um projeto inicialmente na unidade de Caxias, para discussões de temas relacionados às ciências criminais, temas, que pudesse, de algum modo, fomentar a pesquisa. Depois foi ganhando um pouco de corpo, esse projeto andou por Nova Prata, por Guaporé, e depois, em decorrência, dessa nossa situação atual, nós estamos aqui levando à frente o projeto de forma online, de forma virtual. E como eu já disse anteriormente, isso só é possível pela adesão dos nossos alunos a esse projeto. Quero agradecer, Bruno, você mais uma vez pela parceria de sempre, tá? E mais uma vez registrar todo o teu empenho agora em novembro para o congresso em ciências criminais também aqui da universidade. E também de forma muito especial, fraterna, quero me dirigir aqui ao Leonardo, meu conhecido, meu amigo, lá do tempo de Santa Catarina, de Florianópolis, da Estácio, um pouquinho também lá da Anhanguera, e tive o prazer enorme de conhecer não só o profissional, mas também a pessoa, Então, depois de muito tempo, a gente está aqui agora tendo a oportunidade de se reencontrar. Eu lembro que quando eu ainda estava dando aula em Santa Catarina, na Estácio, e a minha família já estava aqui em Caxias, algumas vezes o Leonardo me cedeu lá o apartamento para que eu pudesse também passar algumas noites. Então, tudo isso mostra toda essa tua generosidade, Leonardo, e esse teu lado humano que é sempre muito característico. Então, eu quero agradecer também pela tua disponibilidade de participar conosco dessa atividade, e eu vou fazer, assim, uma breve leitura aqui para os alunos do teu currículo, ou de parte dele, e aí, logo na sequência, eu passo para o Bruno, e aí nós começamos, então, a tua apresentação. O professor Leonardo Schmidt de Bem é professor atualmente na Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul, e leciona as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal, e está fazendo pós-doutorado em Direito Penal pela Universidade de Castilla de la Mancha, na Espanha, Albacete, na Espanha. É doutor em Direito Penal Italiano, também pela Universidade de Milão, doutor em Direitos Fundamentais e Liberdades Públicas pela Universidade de Castilla de la Mancha, também na Espanha, mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra. Tem algumas obras publicadas, dentre elas o Direito Penal de Trânsito pela editora Saraiva, ainda Responsabilidade Penal no Esporte e Direito Penal Desportivo. Também é coautor dos livros de Direito Penal, Lições Fundamentais, tanto parte geral agora, como saiu a obra da parte especial, Crimes contra a Pessoa, e também é co-organizador das obras, entre elas, uma que fala especificamente sobre o Acordo de Não Persecução Penal, junto com o professor João Paulo Martinelli. Espero, Leonardo, não ter aqui omitido nenhuma outra informação relevante. Eu até brinquei quando o Yuri Félix esteve aqui conosco, é uma celebridade, então, do direito penal, pelas suas publicações, e, então, muito, muito obrigado mesmo aí pelo teu aceite em estar conosco nessa tarde. Bruno. Obrigado, Robson. Então, boa tarde a todos. Eu queria aí agradecer ao Robson pelas carinhosas palavras de sempre, agradecer todo o nosso público aí que já está presente e que vai entrando aos poucos, e também fazer uma saudação especial ao nosso palestrante de hoje, professor Leonardo de Bem, muito obrigado, por estar aqui compartilhando o teu conhecimento junto conosco nesse nosso projeto aí de extensão. Quero deixar destacado, que o Manual de Direito Penal do professor Leonardo, na minha visão, hoje em dia, é um dos 3 melhores manuais, com certeza, do mercado brasileiro. O livro dele, da parte geral, é muito bom. Ainda não tive contato com a nova publicação, mas com certeza em breve terei. Os Correios estão um pouco atrasados, nesse período de pandemia,
né, mas em breve vou adquirir a obra, mas a parte geral, de fato, ela é uma escrita muito didática, né, e ao mesmo tempo com muita profundidade e densidade teórica que mostra a seriedade da construção realizada pelo professor Leonardo. Então, seja muito bem-vindo, né, as portas da UX estão sempre abertas a ti, e eu já passo de imediato a palavra para ti, para que a gente possa começar, né, o nosso evento. Né? Muito obrigado. A palavra é tua. Bom, obrigado pela receptividade virtual, Bruno, Robson. É uma alegria poder te reencontrar, Robson, agora virtualmente. Realmente a gente construiu uma amizade muito sincera, honesta, né? São poucos os amigos que eu costumo fazer na vida e tu está incluído. Então, para mim, isso é uma alegria muito grande. Agora a gente está distante, né? Ninguém está mais lá por Florianópolis. Tu fosses aí para o sul, eu vim para o centro-oeste. Tu conheces bem aqui a região. E é uma satisfação. A pandemia é um mal e que está assolando muita gente, mas, de outro lado, criou essa oportunidade da gente falar para sítios, né, para locais que a gente não conseguiria alcançar fisicamente. Então, esse intercâmbio de conhecimento é extremamente importante e esse projeto de extensão de vocês é extraordinário. Eu tive acompanhando já alguns nomes, né? E, poxa, tem 80 e poucas pessoas participando, então um sinal que os alunos aderiram à ideia e vocês são os responsáveis diretos, né? Então, meus parabéns por isso e agradeço muito o convite, né, Robson? Já era algo para ter ocorrido no primeiro semestre. Exato. Mas um pouquinho antes do encontro, eu tive de me submeter a uma cirurgia, digamos, emergencial para corrigir um problema na coluna. E aí acabei abortando a ideia naquela época, né? E hoje, graças a Deus, eu me recuperei bem e tenho possibilidade aqui de concretizar a palestra, que, de certo modo, ela está relacionada com um dos livros que você fez menção, tá? Que é o Acordo de Não Persecução Penal. Esse livro, publicado pela editora De Plácido, até ganhou uma segunda edição muito recentemente. Teve um acréscimo com a participação de outros profissionais. É um livro organizado por mim e pelo professor João Paulo Martinelli, e o tema aqui da minha fala é um texto que eu escrevi junto com o professor Dr. Rodrigo Fusiger, que é um advogado do interior de São Paulo, um mente brilhante aí, eu posso dizer assim, alguém que vocês podem convidar para o projeto, que com certeza vai aderir. Doutor pela Universidade de Salamanca, doutor pela Universidade de São Paulo, isso com 32 anos de idade. Então, é um mente brilhante mesmo, um cara muito novo e muito inteligente. E aí, na Universidade de Salamanca, inclusive na próxima semana, a gente vai apresentar esse mesmo texto que eu vou, em tese, trabalhar com vocês hoje, num congresso internacional sobre aporofobia e direito penal. Então, nós temos, digamos, um tema principal, que é o acordo de não persecução penal, que vai ser trabalhado dentro do contexto da aporofobia, que é ainda um fenômeno muito comum na sociedade brasileira também, porém muito pouco debatido juridicamente no Brasil. Então, eu acho que vai ser bem legal essa experiência, porque eu vou estar falando de um instituto novo, que é o Acordo de Não Persecução Penal, dentro de um fenômeno que já tem um certo tempo na Europa e nas Américas, mas que ainda doutrinariamente é pouco conhecido no Brasil. Então, talvez seja o debut de muitos nesse tema que é extremamente importante, tá? Essa expressão aporofobia, ela é um neologismo que tem raízes em palavras gregas, aporos, que significa pobre, que significa desvalido, e phobos, que é medo, aversão, fobia. Esse termo ele foi cunhado em 1990 por uma professora espanhola chamada Adela Cortina, que é professora de ética
da Universidade de Valência, para justificar a existência de uma aversão ao pobre, de um medo, de um menosprezo à pessoa carente de recursos financeiros. E por que o termo aporofobia foi cunhado, então, ainda no final do século passado? A professora espanhola, ela explica em suas falas, no seu livro, que tem o mesmo nome, Aporofobia, é o rechaço ao pobre, ela explica que esse fenômeno existia, mas não tinha um nome, não possuía um nome. Falava-se muito na Europa, né, na década de 90, finais dos anos 80, início da década de 90, da xenofobia, que era o ódio ao estrangeiro, né, ou a aversão frente à pessoa estrangeira. Mas, de acordo com a professora, havia uma sensação de que não era necessariamente esse o caso. Por quê? Porque vários estrangeiros, eles são muito bem recebidos na Europa. Basta a gente pensar nos futebolistas famosos, né, que saem aqui dos times do Brasil e vão jogar no Barcelona, vão jogar no Real Madrid, são muito bem recebidos em solo espanhol, por exemplo. Basta a gente pensar também em artistas, ou mesmo naqueles que têm oportunidade de viajar e gastar alguns euros lá no país ibérico. Todas essas pessoas, né, elas são muito bem recebidas e, vejam, elas são estrangeiras. Por sua vez, existem os estrangeiros pobres. São aqueles refugiados, por exemplo, que saem de países africanos, atravessam um oceano, para alcançar a fronteira de um país. Principalmente, nós vimos imagens disso, daquelas barcas repletas de pessoas, muitas vezes, inclusive, ocorrendo naufrágios, porque não tinha nenhum tipo de segurança. E essas pessoas, elas acabavam alcançando as fronteiras da Espanha, as fronteiras litorâneas da Itália, e elas não eram recebidas com alegria, pelo contrário, elas eram recebidas com hostilidades. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Vão pegar os nossos empregos? Vão buscar ajuda sanitária do nosso país? Ou seja, havia uma hostilidade. Então, veja, não se pode comparar isso com xenofobia, porque xenofobia seria a aversão a qualquer estrangeiro. Porém, não é isso que acontece. Você recebe muito bem estrangeiros abastados financeiramente, ricos, mas há uma rejeição muito grande a estrangeiros pobres. E a mesma coisa ocorreu muito no próprio discurso do Donald Trump em época de eleição. Se construiu um muro, né, qual era a proposta? Vamos construir um muro para separar a América, os Estados Unidos, do México. Não vamos receber nicaragüenses, porque são considerados pobres, mas, ao mesmo tempo, empresas internacionais que têm o dinheiro para investir nos Estados Unidos e aceitem as condições americanas são bem-vindas. Então, várias empresas árabes, por exemplo, têm um belo de um relacionamento com os Estados Unidos. Mas, ao contrário, todo o discurso era de que, se os mexicanos invadissem os Estados Unidos, tomariam os empregos dos americanos, haveria um gasto excessivo do governo americano para custear a permanência desses estrangeiros pobres, e essa ideia é comprada, principalmente, por pessoas de uma classe baixa e de uma classe média, que passam a aderir a esse discurso, tanto que houve muitas pessoas dessas classes que acabaram votando especificamente no Donald Trump. Então, veja, esse é um discurso global, tá? E, como não tem uma referência própria à xenofobia, o que a professora Adela Cortina fez? Ela entendeu que era necessário escolher uma palavra justamente para destacar a aversão ao pobre e não tanto a aversão ao estrangeiro. Então, disso nasceu a palavra aporofobia, que no finalzinho de 2017 foi registrada no dicionário pela Real Academia Espanhola e, alguns dias depois, por meio de uma fundação espanhola, ela foi eleita a palavra do ano na Espanha, superando concorrentes como fake news,
Uber e Bitcoin. Ela explica no livro, é um livro curto de 200 páginas, que quando algo não tem uma realidade física, como são os sentimentos, por exemplo, o amor não é uma realidade física, né? A compaixão, a amizade. Quando algo não tem uma realidade física, como os sentimentos e como os próprios fenômenos da natureza, é necessário indicar com algum nome para que isso passe a fazer parte do mundo humano. Veja que interessante. Quando ocorre um furacão nos Estados Unidos, geralmente os meteorologistas dão nome ao furacão. É o furacão Robson, que vai passar agora por uma determinada região. E as pessoas acabam associando melhor o perigo que decorrerá desse fenômeno da natureza, justamente porque tem um nome, é o furacão Robson, não é qualquer furacão. E aí a imprensa vai falando a respeito daquilo e todo mundo vai se precavendo. Eu posso dizer para vocês, seguindo a literatura da professora Adela Cortina, que cunhou o termo aporofobia, que existe um furacão social perigosíssimo de desprezo à condição do sujeito vulnerabilizado. E para que a gente tenha realmente consciência dessa realidade, é necessário a gente reconhecer esse fenômeno por meio de um nome. E esse nome chama-se aporofobia. Então, quando eu venho e digo aqui para os senhores que eu vou falar sobre uma aplicação anti-aporofóbica, ou seja, todo o meu discurso vai ser contrário à ideia de aporofobia. Então, contrário a essa aversão aos pobres. Perfeito? Bacana. Vamos prosseguir um pouquinho. Será que é possível a gente falar que existe a aporofobia ou que a aporofobia é uma realidade no Brasil? Eu digo que a resposta é positiva e desgraçadamente, isso é um fenômeno global, tá? E também é claramente verificado no Brasil. Se nós pegarmos os dados estatísticos do Infopen, o último dado estatístico de 2019, a gente vai ter a prova real que todas as instituições penais no Brasil carregam muitos traços de aporofobia, seja a agência policial, seja a agência judicial e a própria agência penitenciária ou de execução penal. E por que elas carregam esses traços de aporofobia? Porque existe uma seletividade penal que é direcionada às classes marginalizadas. E essa é uma tônica estrutural do Estado brasileiro, com os processos de criminalização primária e de criminalização secundária que demonstram bem essa dinâmica. Tá? Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa visualizar essa seletividade. Algo que sempre me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de morar quase 5 anos fora do Brasil, quando fiz o mestrado e o doutorado, e o Robson, quando fez a minha qualificação, Robson, eu não coloquei, mas eu costumo dizer que eu tive essas oportunidades, mas isso não me faz melhor do que ninguém, mas me credencia para estar aqui falando com vocês, que é o mais importante. Mas quando eu fiz o mestrado e o doutorado fora, eu vivia em regiões bastante distantes do centro das universidades. Eu estava quase que no subúrbio. E eu morava, basicamente, eu estava legal no país, mas na região que eu morava tinha 40 mil imigrantes ilegais só em Milão. Eu morava numa região que era a fronteira entre, digamos, os imigrantes da África e os imigrantes da América do Sul. Tinha muito combate entre eles, muitas brigas. Eu estava ali no meio, apaziguando, digamos assim. E aí o que eu verificava? Que muitos desses imigrantes ilegais trabalhavam com o quê? Trabalhavam fazendo a venda de produtos falsificados. Beleza? Pô, a bolsa da Gucci, a bolsa da Louis Vuitton, a carteira da Oakley, sei lá, aqueles óculos que custam milhares de euros, eles vendiam por 10 euros, por exemplo. Eu mesmo comprei 2 deles. Beleza? E aí, olha só que interessante. Será que eu fui preso por receptação? Né? Eu não fui preso por receptação. Mas o que acontece, eu quero deixar claro, isso também acontece no Brasil.
muitos imigrantes que provieram da Venezuela, principalmente agora, e aqui no estado do Mato Grosso do Sul teve uma imigração muito grande. Eu ando nas ruas de Dourados, aqui tem vários venezuelanos agora nos semáforos pedindo dinheiro, pedindo ajuda, porque não tem trabalho, não tem onde morar, enfim, provavelmente essa seja uma realidade também em outros estados da nossa federação. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que aqui no Brasil também tem muitas pessoas que vendem produtos falsificados. E essas pessoas, elas são objetos do sistema penal, são presas em flagrante por contrafação, um crime contra a propriedade intelectual, digamos assim, previsto lá no artigo 184 do Código Penal. E essa é uma conduta praticada, claro, por quem está desempregado, por quem não tem recurso financeiro, por pessoas pobres. Esse é um grande exemplo de seletividade, porque veja, olha que interessante. Quem tem dinheiro, Robson, Bruno, que são professores em universidade, então tem muito dinheiro, a gente sabe disso. As pessoas que têm dinheiro não vão comprar esses produtos. Por quê? Porque talvez na primeira, na segunda lavada, destruiu o produto já. Beleza? E quem tem dinheiro, então, portanto, vai entrar na loja da Gucci, vai entrar na loja da Louis Vuitton, vai viajar, inclusive, para comprar a bolsa. Então, veja, não vai existir um prejuízo para essas marcas a ponto de ser necessário criminalizar esse tipo de comportamento. Porque quem compra essa bolsa falsificada é que não tem condições financeiras. Era no meu caso, que recebia lá um salário mínimo como estudante para viver na Itália e, poxa, não teria condições de comprar um óculos legal, fui lá e paguei 10 euros. Veja, eu não estou dando nenhum prejuízo para aquela loja, porque eu jamais, eu pobre, ia conseguir ingressar dentro de uma loja da Louis Vuitton para comprar uma carteirinha simples que custa 1.000 euros, por exemplo. Então, veja, esse é um exemplo claro de seletividade do sistema penal. Um segundo exemplo muito interessante. Todos os dias, se a gente abrir o jornal, a gente vai verificar prisões em flagrante que ocorrem de pessoas que cometem pequenos delitos de furto mesmo. E o que nós temos? Nós temos um rechaço agora à aplicação do próprio princípio da insignificância, algo que já poderia ensejar o arquivamento do próprio inquérito policial, poderia já matar esse mal pela raiz, vamos colocar assim. Não ocorre o arquivamento, o Ministério Público não aplica o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material. Ao oferecimento da denúncia, vem todo o processo, se gasta um dinheirão com o processo judicial, se condena em primeiro grau. Muitas vezes a Defensoria Pública, que patrocina os interesses desse assistido, recorre, o Tribunal de Justiça mantém a condenação, entra-se com recurso especial, o STJ mantém a condenação e só em âmbito do Supremo Tribunal Federal é que se reconhece a insignificância. Eu peguei um caso até agora último do Celso de Mello, que vai se aposentar, né? Que ele aplicou o princípio da insignificância num furto simples de um réu primário que subtraiu para si chocolates avaliados em menos de R$100. O cara falou, porra, fazia anos que eu não comia um chocolate, cara, ninguém me dava um chocolate, eu subtraí lá da feira. Isso dá um embrulho no estômago, literalmente. Tem um outro caso, que é um caso que sempre me chocou muito, que até, Robson, eu acho que é lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, faz muito tempo que eu não pego esse julgado, mas era de uma senhora que era aniversário da filha, de 7 anos, e ela foi num supermercado, e ela tinha em torno de R$5 para comprar uns docinhos para a festa, e aí ela comprou os doces, acabou o dinheiro, e viu uma vela de 7 anos bonita, de cor rosa, e falou, pô, eu não tenho dinheiro, a vela já custa mais do que R$5, eu já vou gastar isso com alguns docinhos para os amigos da minha filha, e ela então pega a vela, coloca no bolso, e é detida na saída do supermercado. Praticamente uma tentativa de furto, beleza? Ela é presa em flagrante, Robson, e permanece 7 meses presa. 7 meses presa. Ela não chega nem na festa da filha. Quase que ela comemora o 8º ano da filha, praticamente. Isso é uma situação clara de aporofobia, de aversão ao pobre. E veja qual é a ofensa ao bem jurídico que se deseja proteger nesse tipo de comportamento.
Ah, o patrimônio de um supermercado. Pelo amor de Deus. Claro que esse tipo de comportamento não pode ensejar uma reprovação do sistema penal. Por último, aqui na nossa região, aqui do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, tem muito tráfico de drogas, tráfico grande de drogas, de pessoas que realmente precisam ter uma investigação por parte da Polícia Federal para evitar esse tipo de comportamento. Mas, por sua vez, nesse período de pandemia, onde o desemprego cresceu de forma assustadora no Brasil, que a gente tem quase 20% da população brasileira desempregada, aqui, para uma pessoa que tem família, com 3, 4 filhos, está desempregada, não tem ajuda do governo, nada disso, uma proposta de levar droga de um município para o outro é muito bem vista pela pessoa. Olha, eu vou te passar aqui uma determinada quantidade de drogas que tu tens que levar de um município para outro, distância aí de 40 quilômetros, mas tem 2 postos da polícia rodoviária no meio do caminho. E para isso tu vais receber R$1.000. O cara arrisca a liberdade dele em troca dos R$1.000 diante da situação. Muitas vezes para a prática de um microtráfico, uma quantidade muito pequena da substância proibida, mas que, pela necessidade financeira dele, por ser uma pessoa carente de recursos, aceita a realização. Esses 3 exemplos que eu propus, no meu modo de analisar, eles demonstram claramente uma violação da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade naquilo que nós conhecemos como proibição de excesso. E disso a gente depreende que os mais vulneráveis economicamente, que são aqueles que pertencem às camadas populares e que são vítimas dos seus particulares estereótipos, que acabam constituindo a clientela habitual do sistema penitenciário brasileiro. Então, olha só, se a desigualdade social não gera o crime, é certo que ela é um fator que potencializa a criminalidade. E aqui, se a gente seguir apenas os dados do Infopem de 2019 relativos ao crime de furto no Brasil hoje, das 750 mil pessoas segregadas, quase 10% está presa por furto. Isso constitui em torno de 60 mil pessoas. Tá? É muita gente mesmo. E aí alguém vai me perguntar, porra, mas qual é a relação da aporofobia com o acordo de não persecução penal? E aí, para a gente juntar a ideia do nosso título. Lembra que eu falei que em 2017 o termo aporofobia foi incorporado no dicionário espanhol? Também em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de uma resolução número 181, ele regulou administrativamente o denominado Acordo de Não Persecução Penal. Essa figura do Acordo de Não Persecução Penal, inserida dentro daquilo que nós conhecemos como justiça negociada, por meio desse acordo, o órgão do Ministério Público, ele poderia deixar de propor a denúncia contra o investigado que, de forma formal e circunstanciada, confessasse a prática de uma infração sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima fosse inferior a 4 anos. Tá? Eu quero deixar destacado algo aqui para vocês que é bem importante. Quando o Ministério Público propôs administrativamente em 2017 o acordo de não persecução penal, ele não teve por desígnio nem mesmo colateral combater a seletividade no Brasil. Beleza? O objetivo era completamente diferente, era dar dinamismo à justiça penal. Só que, como a professora Adela Cortina costuma dizer, a aporofobia ela é capaz de transformar a realidade social. E eu entendo que o acordo de não persecução penal ele é um novo mecanismo que, ainda de forma involuntária, capaz de transformar a realidade da justiça penal. Haja vista que, em um sistema penal que é extremamente seletivo, surge a possibilidade, por meio do acordo de não persecução penal, da gente evitar novas sentenças condenatórias.
reduzindo, de certo modo, os efeitos maléficos da pena privativa de liberdade e, consequentemente, reduzindo o número de pessoas que passariam a ser segregadas. Beleza? O que aconteceu em 2019? O acordo de não persecução penal, que tinha previsão apenas administrativa, passou a ser incorporado no Código de Processo Penal, no artigo 28, letra A, do CPP, por meio do chamado pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Mais uma vez, eu vou destacar que a razão precípua da positivação do Instituto não foi diminuir o encarceramento, mas dar um maior dinamismo ao sistema de justiça penal. A ideia era centrar esforços, o Ministério Público centrar esforços na investigação de crimes mais graves. Agora, pessoal, independentemente da mensagem do legislador, volto a dizer, na minha opinião, surge uma janela, digamos assim, de oportunidade para a diminuição da população carcerária por meio do acordo de não persecução penal. E aí a pergunta é, como isso pode se concretizar? Nós temos um instituto novo, previsto no 28, letra A, que passou a ter vigência no dia 23 de janeiro. A princípio, se hoje eu, Leonardo, praticar um crime de furto simples, subtrair algo do Bruno para mim, o furto não tem violência, não tem grave ameaça, o furto tem uma pena mínima inferior a 4 anos. Se eu confessar de forma formal e circunstancial a prática dessa infração e preencher outros requisitos, eu, a princípio, tenho a possibilidade de ser ofertado o acordo de não persecução penal. O Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, ele vai me propor algumas condições que, se eu aceitar, junto com o meu defensor, e essa proposta for homologada judicialmente, se eu cumprir tudo, vai haver a extinção da minha punibilidade. Isso é algo muito positivo. O que acontece? Se eu tivesse praticado esse mesmo comportamento no finalzinho de dezembro, e ainda antes do recesso, o promotor de justiça da comarca ofereceu a denúncia, e a denúncia foi recebida pelo juiz, de acordo com o artigo 28, letra A, previsto no Código de Processo Penal, pela redação desse dispositivo, eu não teria o benefício do acordo de não persecução penal. Beleza? Tudo bem? Alguém fez, eu acho, um questionamento? Não sei se é algo relacionado ao meu som. Ou tá tranquilo o som? Tá legal? Tá, beleza. Então, vamos continuar. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, lembram que eu disse, há 60 mil pessoas segregadas pela prática de furto, que é exatamente o meu exemplo. E essas pessoas segregadas praticaram esse comportamento antes da promulgação do pacote anticrime. A pergunta que se deve fazer, e essa é uma pergunta que está sendo discutida doutrinária e jurisprudencialmente, é: será possível que as novas regras, agora, esse regramento legal do acordo de não persecução penal, pode retroagir para alcançar um fato praticado antes da existência do pacote anticrime? Essa pergunta, ela ganha duas respostas. E essas respostas têm tanto defensores acadêmicos da doutrina, da ciência penal, quanto dos tribunais superiores. Então, por exemplo, a 5ª turma do STJ entende que a nova regra é irretroativa, porque entendem que a natureza jurídica do acordo de não persecução penal seria de uma norma processual pura, que regula basicamente um procedimento em si, um rito,
Já a sexta, consequentemente, quem entende que é uma norma processual pura, diz que essa regra não pode flertar com a retroatividade, ou seja, seria irretroativa, porque deve ser aplicado o artigo 2º do Código de Processo Penal, que diz sobre o princípio tempus regit actum. Ou seja, essa lei só teria aplicabilidade para o futuro. Por sua vez, a sexta turma do STJ traz uma outra orientação sobre qual seria a natureza jurídica do acordo de não persecução penal. E diz, olha, é uma norma processual? Resposta, sim. Mas é uma norma processual pura? Resposta, não. Por que não é uma norma meramente processual? Porque ela também possui um conteúdo de direito material que está incerto no parágrafo 13 do artigo 28, letra A. Qual é esse conteúdo de direito material? É justamente a consequência do cumprimento das condições ajustadas entre investigado e Ministério Público, que é a chamada extinção da punibilidade. Veja, a partir do momento que o legislador cria uma regra que possibilita a extinção da punibilidade, ele está aumentando a margem de liberdade das pessoas. E ao aumentar a margem de liberdade, isso é algo bom, é algo benéfico e, portanto, precisa retroagir. Ou seja, uma norma processual com conteúdo de direito material, o conteúdo de direito material prevalece sobre o conteúdo processual e, consequentemente, há a defesa pela retroatividade. Então, vejam, são duas teses. Quinta turma, irretroativo. Sexta turma, retroativo. A questão é, a partir da defesa da retroatividade, será que haveria algum limite temporal? Por exemplo, a defesa por parte de vários doutrinadores, e temos também várias decisões nesse sentido, e Robson, Bruno, eu já deixo aqui para vocês o seguinte, eu vou encaminhar um material para os alunos de vocês, com todas essas teses, até para que o pessoal possa posteriormente ler, são slides bem simples, mas aí eu imagino que eles vão aprender com muito mais prudência, daí também tendo a informação escrita. Mas o que acontece, pessoal? Quem defende a retroatividade está impondo limites. Por exemplo, parte da doutrina diz, olha, é possível retroagir desde que o juiz não tenha recebido a denúncia, com base no que está disposto no 28A do CPP. Inclusive, essa é a defesa do Conselho Nacional do Ministério Público. Retroage, sim, desde que o magistrado não tenha recebido a denúncia. Bom, primeira tese é essa. Segunda tese da retroatividade. Pode retroagir desde que não tenha havido sentença condenatória. Então, veja, mesmo em casos em que já houve o recebimento da denúncia, poderia ter a retroatividade, porém, muito importante, o juiz não pode ter condenado o réu. Terceira tese, é possível retroagir ainda que em grau recursal. Então, veja, já foi recebida a denúncia, houve sentença condenatória e a defesa apresentou apelação criminal. E essa apelação está para ser julgada pelo TJ do Rio Grande do Sul ou pelo TRF da 4ª Região, por exemplo. Veja, pessoal, que essas três teses admitem a retroatividade, porém, elas criam uma barreira, haveria um limite de retroatividade. Particularmente, eu e o professor João Paulo Martinelli, no livro do Acordo de Não Persecução Penal, nós estamos defendendo algo que vai além disso. Por quê? Porque se nós estamos diante de uma norma processual com conteúdo de direito material, e esse conteúdo de direito material ele prevalece sobre o processual, o que nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 40? A lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o agente. E a Constituição não impõe um limite de retroatividade.
ela simplesmente traz uma regra geral. Olha, se for benéfico, retroage. E aí, se nós formos para o Código Penal, no artigo 2º, parágrafo único, você vai encontrar a seguinte regra. Qualquer lei que for mais benéfica, ainda que tenha ocorrido trânsito em julgado, retroage. Então, qual é a defesa? Uma defesa baseada na Constituição e no próprio Código Penal, que se esse novo instituto é um instituto de natureza processual com conteúdo de direito material, ou aquilo que muita gente chama de norma mista ou híbrida, se ela retroage, ela não deve ter limites. Ela pode alcançar, inclusive, processos que já tenham condenação definitiva. E pode alcançar, inclusive, pessoas que já cumpriram totalmente a pena. Esse entendimento está baseado no fundamento máximo da retroatividade. Por que uma norma retroage em favor de uma pessoa? Para que não se crie situações de desigualdade. Volta no meu exemplo inicial. Se eu cometo furto hoje, eu preencho todos os requisitos, eu tenho o benefício do acordo de não persecução penal. Agora, se eu tivesse cometido esse mesmo comportamento furtivo em dezembro de 2019, eu não teria o benefício. 2 comportamentos idênticos, 2 agentes que preenchem as mesmas condições, os mesmos requisitos, só que tendo um tratamento diferente. Não admitir a retroatividade mesmo para quem já foi definitivamente condenado viola o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição. Quem vai dar a palavra final sobre essa situação é o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, em relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele recebeu um caso em que a defesa pleiteava a aplicação retroativa do acordo, por um fato que ocorreu antes da inserção do 28A no CPP, e ele entendeu por não julgar monocraticamente e submeter essa questão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux ainda não determinou a pauta de julgamento, provavelmente vai ser aguardar pela sabatina do novo ministro, que substituirá o Celso de Mello. Não sabemos se vai ser o atual desembargador federal Cássio, porque todo dia surge uma novidade relacionada ao currículo dele, né? Não sei quantas pós-graduações a gente já poderia ter colocado no currículo, né, de cursos de extensão que a gente já fez, mas faltaria linhas no Lattes para a gente mostrar tudo isso, né? Enfim, mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: na minha opinião, as teses restritivas da amplitude do raio de retroatividade, quanto mais eu restringo a retroatividade do acordo, mais eu adiro a uma cartela de exclusão, de certo modo confirmando que uma massa encarcerada de pobres é indesejada socialmente, potencializando os processos de marginalização e, de certo modo, elevando o coro da aporofobia, que é aquela aversão aos pobres. Pouquinho além. Eu não sei se o pessoal tem acesso à lei, mas eu acho que eu posso, inclusive, compartilhar aqui, né? Vou colocar aqui uma janela, vamos abrir aqui. Não sei se eu consigo compartilhar. Tá, tem que abrir aqui só um pouquinho, vamos lá. Tô achando aqui. Será que eu consigo compartilhar o próprio texto da lei? Eu acho que sim, se tu abrir lá no Google ali, consegue compartilhar ali a tua página. Eu vou colocar no chat, Robson, que eu acho que vai ficar mais fácil e mais rápido. Tá, perfeito. Até te perguntar, a gente teria mais uns 5 minutinhos aproximadamente, não sei se tá tudo dentro do teu radar. Tá um pouco atrasado o meu radar aqui. Mas eu vou
fazer o seguinte, eu vou só destacar isso e vou para uma ideia final, tá bom? Perfeito. A pergunta que eu quero fazer, pessoal, vocês podem acompanhar o caput ali do artigo 28, letra A. E na parte final desse artigo 28, letra A, fala assim, ó, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4, olha agora aqui, ó, o Ministério Público poderá propor o acordo desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Pessoal, essa cláusula, ela é extremamente aberta, não há, por meio do legislador, nenhum indicativo de quais circunstâncias o representante do Ministério Público deve se apoiar para chegar à conclusão se o acordo é necessário e é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, que, na verdade, são as funções manifestas da pena. Toda essa parte aqui, final, ela é importada do 59 do Código Penal. Então, o que eu já tenho visto bastante, Robson, Bruno, que alguns acordos foram afastados por considerações do membro do Ministério Público relacionadas à conduta social do agente. E teve um caso, o próprio Tribunal de Justiça não aceitou a não oferta do acordo porque o promotor de instância na comarca colocou que a pessoa estava desempregada. E como se o desemprego automaticamente fosse um obstáculo para o acordo por uma conduta social desajustada. Como se não fosse uma realidade envolvendo praticamente entre 18% e 20% da população atualmente. E aí o que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou? Olha, isso aí, meu amigo, não é uma fundamentação idônea para afastar o acordo de não persecução penal. Você precisa propor outra coisa. Essa situação que eu quero chamar a atenção de vocês, de certo modo, essa cláusula aberta, faz com que o Ministério Público possa fundamentar a não oferta do acordo se valendo de qualquer situação. Tá? E aqui a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quem atua, né, os defensores, para justamente não aceitar e recorrer administrativamente para o órgão superior do MP, justamente visando modificar o entendimento do promotor lá da comarca de origem. Leonardo, eu acho que existe, inclusive, diríamos assim, uma normatização semelhante em relação a penas alternativas também, né? Ou Sim. seja, acaba vindo nesse mesmo sentido aí. Você pegar, Robson, o 44 do Código Penal, que fala da substituição da privação de liberdade por pena restritiva, lá no inciso 3º, o magistrado tem que levar em consideração a culpabilidade, antecedentes, conduta social, para ver se essas circunstâncias indicam que a substituição é suficiente. E, de certo modo, quando o magistrado não fundamenta convincentemente, a advocacia recorre. Então, da mesma forma, se o Ministério Público se valer de uma expressão genérica e vazia de conteúdo para obstar o acordo, a mesma ideia precisa vir, né? Precisa vir de um recurso administrativo para o procurador-geral. Já tentando alcançar aqui o final, vou mostrar outra situação para vocês desse inciso aqui, ó. Uma das condições que o agente precisa cumprir. Dá uma olhadinha, pessoal. Tá no chat de novo lá, ó. Só tem direito ao acordo de não persecução penal o investigado que não for reincidente e que não haja contra ele elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se forem insignificantes as infrações penais pretéritas. Eu não quero entrar numa análise dogmática aqui do Instituto, mas eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação bem interessante. A primeira parte cuida do reincidente. A gente já poderia fazer só uma live só sobre a reincidência, que, na minha forma de visualizar, é um instituto totalmente inconstitucional, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito por 11 ministros que é constitucional. Tudo bem, vamos superar isso. Mas essa segunda parte não pode estar relacionada com o investigado reincidente, porque são duas partes. Primeira, se o investigado é reincidente, e depois vem a segunda.
se houver elementos probatórios que indiquem que o investigado possui uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Se a primeira parte está fazendo referência ao reincidente, a segunda parte precisa fazer referência a quem não é reincidente, portanto, a quem é primário. E se nós estamos falando de pessoas primárias, investigados primários, que tenham conduta habitual, reiterada ou profissional, pelo menos em relação a essas pessoas, precisaria prevalecer o princípio da presunção de inocência, que, embora esteja absolutamente cambalido na ordem jurídica, inclusive com o ministro Luiz Fux assumindo a poltrona da presidência e dizendo que o tribunal está insatisfeito com a decisão passada, que foi 6-5 a favor da Constituição. E o que eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo aqui, mais de 90 pessoas, que legal isso. Tudo isso foi importado, Robson, Bruno, do Código de Processo Penal italiano. Só que lá no Código de Processo Penal, perdão, tudo isso foi importado do Código de Processo Penal, exatamente como eu falei, está correto, do patediamento, que é justamente um instituto semelhante ao Acordo de Não Persecução Penal, mas olha só a diferença, pessoal. No Código Penal italiano, o legislador conceitua o que é uma conduta habitual, o que é uma conduta profissional. Então, a gente já sabe o que é. Não é ninguém adivinhando. Já tem um legislador dizendo exatamente o que deve ser considerado como criminoso habitual e como criminoso profissional. E olha só o que ninguém, absolutamente ninguém, tem coragem de dizer. Lá na Itália, Robson, o considerado criminoso habitual ou criminoso profissional é um instituto mais grave do que a reincidência. A criminalidade habitual e a criminalidade profissional é um plus em relação à reincidência. É necessário a pessoa ter sido condenada a 4 ou 5 delitos dolosos para ser considerado um criminoso profissional. Importa essa bagaça lá da Itália e chega aqui no Brasil, desvirtua completamente, aplicando ela para quem? Para criminoso primário. E o Ministério Público coloca isso para não ofertar o acordo de não persecução penal. E quando eu chamo a atenção nisso, conversando em live, ou conversando em congresso, o promotor de justiça não fica nem ruborizado. O procurador da República não fica nem constrangido. Então, veja, há uma importância muito grande da ciência penal, e eu faço parte da academia, como vocês, aí o Bruno, o Robson, a gente constranger realmente as pessoas que estão desvirtuando o Instituto. E muitas vezes esse desvirtuamento tem um coro da aporofobia, que nem eu falei para vocês, de uma aversão ao pobre, às vezes até camuflada, e outras vezes nitidamente velada. Tá? Agora, só para encerrar mesmo, porque eu falei muito da proibição do excesso, né, quando o legislador intervém muito na nossa liberdade, principalmente na liberdade das pessoas carentes, mas o princípio da proporcionalidade ele tem uma outra faceta, que é a proibição de uma proteção insuficiente, beleza? Proibição de excesso de um lado e proibição de uma proteção insuficiente de outro. Esses dias eu participei de uma live com um deputado federal aqui do Mato Grosso do Sul, chamado Fábio Tradi. Era um congresso também internacional, tinha uns professores da Universidade de Salamanca, justamente para debater sobre a aporofobia. E olha que interessante, Robson, Bruno, o pessoal que nos acompanha. A equipe do deputado fez um levantamento e de 2015 a 2017, no Brasil, houve mais de 17 mil casos de homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal contra moradores de rua no Brasil. Mais de 17 mil crimes contra a pessoa de moradores de rua. Isso representa o ódio de várias pessoas contra pessoas pobres, pessoas carentes de recursos. O cara vê um cidadão dormindo na frente da casa dele, chuta o cidadão, menospreza, ridiculariza, lesiona. A gente verificou recentemente um imigrante venezuelano recebeu uma marmita em Vilhena, em Rondônia.
A marmita tinha caco de vidro dentro da comida, o vidro foi ralado, o cara foi parar numa UTI de um hospital porque um imbecil resolveu prover alimentos ao necessitado com caco de vidro. Não tem outra motivação do que ódio. E ódio de uma pessoa que você não quer que esteja próximo de ti simplesmente porque ela é humilde, que ela é pobre. Isso é um exemplo claro de aporofobia. E diante dessa realidade social, quase que um projeto de higienização social, o deputado Fábio Tradi, aqui do Mato Grosso do Sul, propôs, até para que seja respeitado o princípio da legalidade, que é algo que também está combalido no Brasil, mas para respeitar o princípio da legalidade, ele propôs a qualificação do homicídio, do crime de lesão corporal e do crime de injúria preconceituosa, quando a motivação for esse ódio ao pobre, fazendo com que as penas do homicídio, da lesão corporal e da injúria sejam qualificadas. Então, ou seja, as margens mínimas e máximas vão ser ampliadas em razão da motivação. Quando ele apresentou o projeto, perguntei para ele qual foi a reação do plenário, qual foi a reação da sociedade, deputado. O que ele respondeu? Primeira situação, ninguém sabia o que era aporofobia. Desconhecimento. E aí, quando eu expliquei, segundo ele, o que era a aporofobia, que era essa aversão, esse rechaço ao pobre, que poderia motivar um homicídio, uma lesão, ou mesmo uma injúria, todo mundo falou, mas já temos a tipificação do homicídio, já temos a tipificação da lesão corporal. E o que ele disse? Se nós não dermos nome ao fenômeno, o fenômeno não é levado em consideração. Há um simbolismo? Sim. Mas esse simbolismo é necessário, como foi necessário falar de feminicídio alguns anos atrás. Nós precisamos dar nome aos fenômenos, porque não podemos apontar com o dedo a aporofobia, não podemos apontar com o dedo a xenofobia, não podemos apontar com o dedo o feminicídio. É necessário dar nome para que se conheça um fenômeno que, de certo modo, é uma realidade no Brasil e em todo o mundo. Era essa fala. Espero que tenha sido proveitosa, foi um pouquinho atropelada no fim, tá? Mas eu sempre acabo falando mais do que me pedem. Obrigado, Rob. Obrigado, Bruno. Leonardo, muito obrigado pela generosidade de tu ter compartilhado conosco, né, e pela sensibilidade com que você tocou, né, nessa ferida desse direito penal, como você bem expressou essa palavra velada, né, há uma marginalização velada ainda do direito penal, que é, sim, agora ainda mais nesse quadro de desigualdade social, né, que nos assola, que vai durante muito tempo nos acompanhar, infelizmente. A gente vai observando nas decisões aquele juízo, né, de um direito penal ainda marginalizante, de controle social, e que, de alguma forma, como você bem pautou, é necessário resistência, é necessário filtragem, é necessário emancipação, né? Então, é isso que me parece deva ser pensado. Eu te agradeço pela tua colocação e todos os temas, né, assim, diríamos assim, as situações que você trouxe, daria, obviamente, para ir fazendo vários outros encontros, várias outras, né, diríamos assim, bate-papos. Então, eu imagino que, de repente, no futuro, a gente possa tê-lo novamente aqui para compartilhar aí do teu conhecimento, tá? Te agradeço mesmo, passo para o Bruno fazer as considerações. Obrigado. Eu só queria mesmo agradecer ao professor Leonardo, né, por compartilhar o seu conhecimento conosco, né, trabalhando algo que, às vezes, né, alguns penalistas não trazem, né, que é essa visão criminológica da seletividade do sistema, né, no fundo estava trabalhando com um processo de criminalização da pobreza que nós temos muito grave no nosso país, né. Para o pessoal aí que ainda está nos ouvindo, eu indico para a obra do Foucault, A Sociedade Punitiva, para entender por que desde a nossa formação, né, no sistema punitivo europeu, né, o alvo sempre foi, né, os pobres, né. Então acho que isso ainda ajuda que a gente consiga compreender esses fenômenos e, de fato, né,
Vamos estender aí o convite para o Leonardo, se quiser propor algum curso de extensão aqui na Universidade de Caxias do Sul, as portas estão abertas, basta mandar uma mensagem aí que a gente faz o planejamento. Com certeza aí o ano que vem, né, podemos marcar uma nova atividade, né, e sim, a linha a gravação, ela é sempre disponibilizada no canal do YouTube do Desencarcerando, tá? Procura lá Desencarcerando, salvo engano, o nome tá um pouquinho diferente, é Desencarcerando alguma coisa, tá? Mas eu vou alterar isso aí até sexta-feira, né, para ficar um padrão ali e vocês poderem achar de forma mais fácil. A gente vai disponibilizar a palestra de hoje também. Então, só quero agradecer novamente, muito obrigado aí pelas considerações e convidar a todos, né, para o nosso segundo congresso de ciências criminais, que vai ocorrer na primeira semana de novembro. Vocês encontram, né, o site, no site da UX, né, as maiores informações. Muito obrigado, Leonardo, obrigado, Robson, obrigado a todos. Valeu. Valeu, agradeço a todo mundo. Obrigado, Robson, pelo convite. Que bom que o pessoal gostou. Só vou deixar uma mensagem aí para quem quer continuar acompanhando o meu pensamento. Entra lá no site da editora De Plástico. Tem vários livros lá que eu estou publicando com a De Plástico. E usa o cupom, se tiver interesse em comprar, estou até colocando aqui no chat. Leia em casa. Se você usar esse cupom aí, tem um desconto bem bom, bem significativo. Os livros não estão baratos, né? Mas eu preciso pagar a energia aqui em casa para fazer outras lives. Aí, quem quiser usar aí o cupom, tem um desconto bem legal, tá bom? Obrigado a todos vocês. Fico sempre à disposição, pessoal. Um abraço grande. Obrigado. Um abraço, Leonardo. Mais uma vez. Bruno, um abraço. Tudo de bom. Pessoal, um abraço a